Uma boa noite. Quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Vamos dar início ao nosso estudo da noite, da primeira parte. Uma leitura de uma página do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, do médium Francisco Cândido Xavier. Para o 149. O culto à prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios de Espírito Santo. Atos, capítulo 4, versículo 31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao circuito pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio da fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Vamos orar. Mestre de Jesus, Pai de infinita bondade, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em teu nome. Recebemos com alegria, os encarnados e desencarnados que aqui estão presentes, que possam receber a luz promissora do estudo, bem como da reflexão, que esse é o que a página nos diz sobre o mundo que conseguimos planejar para nós mesmos, através, sobretudo, das nossas materializações de pensamento. Então, rogamos a Ti, ó Pai, para que possamos, ao longo dessa noite, refletir sobre a qualidade dos nossos pensamentos e, acima de tudo, Senhor, vibrar positivamente com todos aqueles que se encontram no nosso entorno, passando pelas dificuldades da matéria, pelos estigmas existenciais, bem como pelos desafios. Então, que as vibrações aqui emanadas possam atingir a todos estes que estão em nosso entorno, que possam encontrá-los, Senhor, prontos para a ajuda, a receptividade e, acima de tudo, a caridade nas quais tu nos ensinas. Então, com a sua autorização, dos mentores desta casa, damos por iniciar a primeira parte da noite com a fala do nosso querido irmão. Assim seja. Obrigado.
Antes que toque, deixa eu desligar. Tenho certeza que uma dos slides sumiu. Pode ser para vocês. É ali? É aqui? É lá? Bom, deixa eu ficar assim mesmo. Vou fazer um detalhezinho aqui. Que veio me pregar uma peça. Ah, apareceu. Foi, ué. Tinha um slide antes. Bom, agora sim. Bom, gente, boa noite. Mais do que nunca, sempre pedi aí o grato convite da minha amigona aqui, por poder estar aqui com vocês. Chame sempre que vocês quiserem, sempre que eu puder, farei com o maior prazer e orgulho aí, porque a gente está nessa... Eu falo que essa doutrina é uma doutrina que a gente abraça, né, com o coração, com a razão, e cada um vem aqui estudando, uns há poucos anos, outros há muitas décadas, outros até alguns séculos, quando a gente considera a nossa reencarnação. E hoje a ideia que eu quero trazer, eu fiz esse estudo no domingo, seguindo o estudo sistematizado da doutrina espírita, lá na Casa Espírita, lá no nosso lar, em Del Castilho, onde a gente também trabalha lá. E lá o tema que tinha me dado era mediunidade e médium, mas eu não quero entrar muito no que ali já dá para a gente é o conceito. E se a gente quisesse falar sobre mediunidade e médium no seu conceito em si, a gente podia parar aqui nesse primeiro slide aqui, onde fala que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, está em nós. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. E aí a gente vai para a experiência mediúnica. Quem já teve essa experiência mediúnica, né? Na nossa vida toda. Desde aqueles que conheceram a doutrina, estão aqui, até aqueles que estão conhecendo agora, ou ainda não conheceram. Quem já acha que já teve, mesmo não sendo um médium ostensivo, um médium ativo, mas que tem uma sensibilidade, né? Chega num lugar e fala assim, opa, isso aqui é legal, sem ninguém falar nada. Às vezes sem nem um oi, você também pode chegar num lugar e falar assim, opa, aqui tem alguma coisa que não está me agradando. Né? Como é que essa experiência se manifestou? Porque todo aquele que apela para uma inspiração, mais não faz do que uma evocação. Ou seja, qualquer experiência que você tenha tido, fora as espontâneas, que estão te chamando para alguma coisa, ou te alertando para alguma coisa, te mostrando que, olha, você tem um caminho a seguir, quando você pede ao seu guia, ao seu anjo da guarda, ao seu mentor espiritual, você está fazendo uma evocação. Você está
literalmente sendo médium no seu grau de atividade. E aí, eu peguei um artigo, e óbvio que eu não vou ler o artigo todo aqui, mas tem um pedaço desse artigo que foi escrito por Pascal, ele se chama A Verdade, e está na Revista Espírita, de maio de 1865. E ele vem falando da verdade nos seus aspectos, né, do passado, do presente, e tal, e chega uma hora ali que ele entra com isso daqui, ó. Porque o Espiritismo foi revelado entre vós, não creais num cataclismo das instituições sociais. Não é porque isso surgiu que tudo que tem ao seu redor não exista mais, ou que entrou numa grande confusão. Viemos muito mais para somar do que para dividir. E aí ele começa a falar da nossa relação com os espíritos. Desconfiai dos espíritos impacientes, que vos impelem para as sendas perigosas do desconhecido. E a nossa temática aqui vai ser justamente essa. É quando a gente, em qualquer grau da nossa mediunidade, resolve seguir o caminho da mediunidade, o que a gente precisa fazer de cuidado para a gente não pegar o caminho errado. Porque você vai ver que em todo o tempo, aqueles como nós aqui encarnados que estão desencarnados, somos exatamente os mesmos. Então, sair à rua aqui para a gente confiar em qualquer um, opa, a gente não faz isso com o encarnado que está lá fora. Por mais que a gente queira aqui falar sobre caridade, falar assim, temos que fazer, temos. Na hora que você vê alguém para pedir ou fazer alguma coisa, que você, opa, como é que eu vou fazer? Eu confio nesse ato que eu estou disposto a fazer? Eu sinto conforto em conseguir fazer isso? Pensei que fosse meu óculos. Então, quando Pascal vem e fala isso, desconfiai dos espíritos impacientes que vos impelem para as sendas perigosas do desconhecido. São aqueles espíritos embusteiros e são os mais fáceis da gente acreditar. Porque podem falar muito bem, podem ser ou se demonstrar sábios, mas, na verdade, eles estão só se divertindo ou até querendo se vingar de alguma coisa. A eternidade que vos é prometida deve levar-nos a ter piedade das ambições tão efêmeras da vida. Ou seja, aqueles que falam assim, não, vamos, isso aqui é fácil, vai por esse caminho. Na dificuldade, escolhe o caminho mais fácil. E olha o que ele fala. Quando a gente desenvolve a nossa mediunidade, nas reuniões mediúnicas, uma das coisas que a gente procura fazer, a gente não, porque eu não participo, mas eu sei que tem, receber um recado, receber uma carta. Qual a preocupação de uma reunião séria? Ler o conteúdo daquela carta. Saber se aquilo que determinado espírito realmente resolveu passar como um recado, como mensagem, é qualificado como um bom espírito. E olha o que Pascal chama a atenção. Sede reservados até em suspeitar muitas vezes da voz dos espíritos que se manifestam. Porque na voz você tem, se for uma pessoa que tem um determinado sotaque, você tem um sotaque, você tem a forma que a pessoa fala, que cada um de nós tem um jeitinho, né? Como é que na maioria das vezes, até nas cartas psicografadas, a pessoa que está para receber, por exemplo, de um ente querido, fala assim, realmente ele me chamava assim, né? O espírito começa a se cercar de coisas que façam com que ele vá, tá, é a Vânia. Ok, beleza. Mas aqui ele está falando o seguinte, toma cuidado até com aqueles que se manifestam pela psicofonia. E aí ele entra numa parte que é o seguinte, e é o que vai trazer a gente na nossa relação com o plano
é espiritual. Lembrai-vos disto: o espírito humano move-se e se agita sob a influência de 3 causas, que são a reflexão, inspiração e a revelação. E aí ele entra na definição de cada uma delas, na correlação que tem entre a reflexão, a inspiração e a revelação. Na reflexão, somos nós. A reflexão é a riqueza de vossas lembranças que agitais voluntariamente. Ou seja, é todo o teu caminho do presente para trás que você construiu. Nela, o homem encontra o que lhe é rigorosamente útil para satisfazer as necessidades de uma posição estacionária. Até aqui, tudo que você aprendeu forma sua personalidade, suas características. E a inspiração? É a nossa relação com o plano espiritual. A inspiração é a influência dos espíritos extraterrestres, desencarnados, que se mistura mais ou menos às vossas próprias reflexões. É aquela ideia trocada, para vos compelir ao progresso. É a intromissão do melhor no insuficiente da passagem. Uma força nova que se junta a uma força adquirida. É o professor do outro lado. É alguém que tem mais conhecimento do que você, ou está até no mesmo nível, mas que ele está ali para poder te mostrar um caminho, para somar. A prova irrecusável de uma causa oculta que vos impulsiona para a frente, e sem a qual permanecerias estacionário. Então, essa relação nossa de ora estar aqui no plano material e ora estar no plano espiritual é uma relação incessante. Não lembro agora o número da pergunta, mas no Livro dos Espíritos há aquela pergunta assim: os espíritos se influenciam, né? Assim, muito mais do que vocês perceberam. E a revelação? A revelação é a mais elevada das forças que agitam o espírito do homem, porque vem de Deus. E só se manifesta por sua vontade expressa. Olha só, ela é rara, por vezes mesmo inapreciável. Algumas vezes evidente para o que a experimenta a ponto de sentir-se involuntariamente tomado de santo respeito. Repito, ela é rara e dada ordinariamente como recompensa à fé sincera. É aquele que confia ao coração devotado. Mas não tomeis como revelação tudo quanto vos pode ser dado como tal. O homem se vangloria da amizade dos grandes. Os espíritos exibem uma permissão especial de Deus, que muitas vezes lhes falta. Porque somos todos passíveis de falhar. Não somos perfeitos. Então, nas nossas atitudes, né, pode ser que a gente comece a achar que um determinado nome de um espírito que está se revelando para a gente acabe pegando a gente, né, trazendo a gente com uma certa fascinação, fazendo com que a gente se perca. Algumas vezes fazem promessas que Deus não ratifica, porque só Ele sabe o que é e o que não é preciso. E aí, dando complemento, há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concebida a pessoas indignas. Isso está no capítulo 24 do Evangelho, né, onde Kardec cita a passagem de Jesus na casa de Mateus, quando ele é questionado de estar jantando com pessoas indignas, que seriam os fariseus. E Kardec vem com essa explicação, né? Há quem se admire de que,
por vezes, a mediunidade seja concebida somente a pessoas indignas, capazes de usarem para o mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. E não é, porque, conforme Jesus disse, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, na sua maioria das vezes, aquele a quem a mediunidade se torna ostensiva, ele precisa se preparar. Não vou dizer que o caminho... É que assim, quando a gente fala que o caminho é doloroso, é porque na maioria das vezes, e olha, não estou tirando a dor do caminho, pelo amor de Deus, mas a nossa impaciência, a nossa falta de obediência, a nossa teimosia é que faz com que a gente sinta dor. Porque se a gente resolver se resignar diante de um determinado problema e não de um sofrimento, olha como é que a coisa muda um pouquinho. E nem por isso não quer dizer que você venha ficar chateado, e nem por isso quer dizer que você não quero passar por isso. Não adianta querer acordar segunda-feira de manhã reclamando para ir trabalhar. Tem que ir. Mas seria, mas você já tem sábado e domingo para ficar em casa. Quem tem a condição de ficar sábado e domingo em casa? Fora isso, a gente não está aqui a passeio. A gente está aqui a trabalho. A mediunidade é uma disposição orgânica, sem dúvida. Está em cada um de nós. Dela depende o nosso livre-arbítrio. Quero seguir isso que eu estou sentindo ou isso para mim agora não é o que eu quero fazer? Às vezes o orgulho e o egoísmo trabalha incessantemente para a gente escolher o caminho errado. E a mediunidade, ela é um exercício de amor ao próximo, entre os planos espirituais. E aí, a gente vai entrar daqui a pouquinho numa conversa também da Revista Espírita, que a gente vai perceber como Kardec se comportou diante de um espírito recém-desencarnado. Depois a gente vai ver. Mas eu quero só que vocês guardem isso daqui. É um exercício de amor ao próximo entre os planos espirituais. Tá? Ele não está falando aqui dos encarnados. A mediunidade é um exercício de amor ao próximo no plano espiritual. Embasando um pouquinho mais o nosso estudo, a gente tem Emmanuel, no Consolador, na pergunta 382, que fala assim: qual a verdadeira definição da mediunidade? E aí toma a leitura. Hein? A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedida por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência. Sempre que se encontre ligado aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. É um fardo a ser carregado. E ele vai para 383 e fala: é justo considerarmos todos os homens como médium? Todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas
humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Na atualidade, porém, temos de reconhecer que no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem existem os médiuns com a tarefa definida, percussores das novas aquisições humanas. É certo que essas tarefas reclamam sacrifício e se constituem muitas vezes de provações ásperas. Todavia, se o operário busca a substância evangélica para a execução de seus deveres, é ele o trabalhador que faz jus ao acréscimo de misericórdia prometido pelo Mestre a todos os discípulos da boa vontade. Destacar aqui essa parte. Aqui, ó. Cadê? Na atualidade, porém, temos de reconhecer que o campo imenso das potencialidades psíquicas do homem existem os médios com tarefa definida, percussores de novas aquisições humanas. Quando eu li isso, eu falei assim, poxa, a gente está falando da mediunidade que é nossa aqui, né? Que, vamos dizer assim, é uma mediunidade num grau um pouquinho mais acanhado, um pouquinho mais humilde. Mas aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva e tomam por missão uma casa espírita, uma comunidade. Nós temos aí alguns grandes espíritas, que a gente pode chamar aí Chico, Divaldo, né? Que trabalharam com a sua mediunidade em prol de dar aquela inspiração na nossa reflexão. Aquele que trouxe mais conhecimento, fala assim, poxa, vamos lá, lê isso daqui, que isso daqui vai te fazer diferente. Esses são os missionários que, dentro da sua relação com o plano espiritual, fazem com que a gente consiga ser impulsionado. E aí a gente vai entrar... Não posso me perder. Não, tá bom. Conversas Familiares de Além-Túmulo, está na Revista Espírita, de junho de 1860, e vai falar da senhora Durré. Foi uma médium escrevente, morta 1º de maio de 1860, em Stiff, Argélia, evocada primeiro na casa de Allan Kardec, a 21 de maio. Ela faleceu em 1º de maio. 20 dias depois ela já foi evocada. E depois ela foi evocada na Sociedade Espírita de Paris. O diálogo é grande, deve ter umas 100 perguntas. Eu trouxe só a primeira parte, que tem, acho que, 29 perguntas. Mas o que é mais interessante nisso é a gente ver a forma e o cuidado que Kardec tem em reconhecer o espírito. E aí a gente está falando de Kardec, que sempre teve a sua preocupação, né, em desenvolver o estudo de algo que ele estava estudando de forma científica, porque a religião veio depois. E ele ainda assim, você vai ver que tem algumas perguntas que ele faz assim, para que ele está falando isso? Se o espírito está se reportando de forma tão consciente. E a gente já vê alguém que se desencarnou em 1º de maio, 20 dias depois, já foi evocado, não é um espírito desequilibrado. Por ela ter sido médium, escrevente, entendemos que ela foi uma médium que estudou, que estava ali, né, presente. Tem a evocação, ela se apresenta, dizendo, eis-me aqui, e Kardec começa. Conhecemos-nos de nome, senão de fato. E, embora jamais me tenhas visto, sois capaz de reconhecer-me? Muito bem. Já vieste visitar-me depois que morrestes? Estou querendo saber se você é tão curioso assim. Não, ainda não.
mas sabia muito bem que me chamarias. Como médium e perfeitamente iniciado no Espiritismo, pensei que melhor que outro poderias dar-nos explicações instrutivas sobre diferentes pontos da ciência. E as respostas são... É aquilo assim, a resposta de alguém que está completamente consciente e ciente daquilo que vai falar é uma frase: responderei o melhor que puder. Esta primeira evocação tem por objetivo apenas renovar, de certo modo, olha o cuidado dele, nosso conhecimento e nos pôr em contato. Ok, eu sou Kardec, você é a senhora do Rê, desencarnada. Quanto às perguntas, como são de interesse geral, prefiro fazê-las na sociedade. Indago, pois, se consentirias em vir. Então, ele está na casa dele, está fazendo uma reunião mediúnica, que, na verdade, ele quer apresentar essa reunião, ou melhor, esse espírito, na sociedade de Paris. Não na sociedade de Paris, na Sociedade Espírita de Paris. Então, ele fala, tá bom, você vai? Sim, com prazer. Responderei e pedirei a Deus que me esclareça. Há 5 médiuns aqui. Olha isso também. Há 5 médiuns aqui. Tendes preferência por algum deles para vos servir de intérprete? Isto me é indiferente, contanto que seja um bom médium. Então, médium para ela é médium, desde que seja um bom médium. Como médium, fostes enganada alguma vez pelos espíritos em vossas comunicações? Muitas vezes. Há poucos médios que não o sejam mais ou menos. É aquele paralelo que eu falei. Se aqui encarnado a gente já tem que tomar cuidado com quem a gente está conversando, com quem que a gente está conhecendo, imagina com quem está desencarnado. É a mesma coisa. O mesmo embusteiro que a gente tem encarnado aqui, quando desencarnado, ele continua sendo embusteiro. O mesmo pseudo-sábio daqui encarnado, ele vai ser o pseudo-sábio do lado de lá. Então, a todos, ou melhor, há poucos médios que não são. E aí agora eles já estão na Sociedade de Paris, e aí tem uma notinha anterior, que a médium fala assim, pô, você me chamou aqui para poder me fazer perguntas e você me faz 7 perguntas? E aí ele, se não o fiz, como disse, foi porque as reservava para a sociedade. Queria tão somente assegurar-me se podia contar convosco. E aí ela dá uma pequena aulinha. O que se faz em vossa casa também é dado para a instrução da sociedade. E muitas vezes é útil aproveitar os instantes em que o espírito quer comunicar-se, pois nem sempre as condições lhe são favoráveis. Assim, se ela já estava lá, e óbvio, o cuidado que Kardec está tendo e fala assim, eu não vou ultrapassar a linha. Vamos passo a passo e a gente vai chegar lá. Ela falou assim, aproveita a oportunidade. E ele vai fazer mais uma pergunta. Quais as circunstâncias que lhe podem ser favoráveis? Há muitas que conheceis, mas é preciso saibais que nem sempre depende dele, do espírito. Por vezes, necessita ser assistido por outros espíritos que podem não estar ali no momento. Às vezes, a condição daquele espírito que você quer evocar, ele não é uma posição consciente, pode ser uma posição um pouco mais perturbadora ou perturbada, e aí o que você precisa? De outros espíritos para ajudar na comunicação. Quantas vezes essas reuniões mediúnicas, que são de psicografia,
quando principalmente crianças, né, quando desencarnados escrevem aos pais, elas falam assim: estou aqui com a minha avó, que está me auxiliando na redação. Às vezes são crianças muito novas, algumas nem alfabetizadas quando desencarnadas, né? Então é importante que a gente saiba que não perder o momento, mas assim como Kardec, também não ultrapassar a linha é interessante, é prudente. Considerando que viestes espontaneamente, devo supor que estais num desses momentos propícios e o aproveitarei se quiserdes. Disseste ontem que muitas vezes foste enganada como médium. Vedes agora os espíritos que vos enganaram? Sim, vejo-os perfeitamente. Bem que eles gostariam de me envolver. Mas vejo claro agora. Bastante claro agora. Não sou mais o seu joguete, então os repilo. Agora ela está do lado de lá, a energia trocada, ela já fala assim: não, eu sei que você é o espírito que estava querendo que eu pegasse o caminho fácil, né? É o espírito que estava querendo brincar comigo, ser o joguete dela. Não, não me faz graça nenhuma, assim como nós aqui, às vezes, quando conhecemos algumas pessoas, falamos assim: ah, isso é legal, mas obrigado, tá? Segue lá, segue na minha educação, bom dia, boa tarde, boa noite, mas não são pessoas para minha relação. Disseste também que há poucos médiuns que não tenham sido mais ou menos enganados. De que depende isso? Muito do médium e daquele que interroga. Porque nem sempre o médium está consciente. Então, vamos dizer assim, a conduta moral do médico para atrair bons espíritos é fundamental. Beleza. Mas se aquele cara que está sentado do lado, aquela pessoa que está sentada do lado, não tiver uma conduta parecida, ela vai ser influenciada nas perguntas ao espírito desencarnado. Poderias explicar mais claramente? Quero dizer que sempre é possível preservar-se dos maus espíritos, dos espíritos maus, desde que se o queira. A primeira condição para isso é não os atrair pela fraqueza ou pelos defeitos. Equilíbrio, parar, a preparação de uma reunião mediúnica, que deveria ser toda a preparação de uma casa espírita, ou de uma reunião qualquer dentro de uma casa espírita, ela tem que ser tranquila, né? A gente geralmente, até para cá, na hora que a gente vai fazer, né? Chega 15 minutos, 20 minutos, meia hora antes, para você deixar um pouquinho as suas coisas, aqueles desequilíbrios do dia a dia, fica lá fora, vamos bater um papo aqui um pouquinho diferente, vamos pegar uma página, vamos fazer uma leitura. Nada disso daqui é um rito, mas ajuda a gente a se desvincular um pouquinho desse turbilhão da nossa vida. E é o mesmo para cá. Você entra numa reunião... Eu lembro de uma história do Divaldo. Ele estava se sentindo mal e tinha uma reunião mediúnica que tinha lá um determinado número de pessoas. Uma vez a porta fechada, ninguém entrava, né? E ele estava se sentindo mal e tal, e Joana de Ângela aparece e diz: ah, você não vai? Ele, não, estou mal, não sei o quê. E qual o problema de você estar mal? Você tem que ir. Ele, mas não vai dar tempo, porque é longe, tá? Assim, ela se vira. E falou que ele, né, contando a história daquele jeitão dela, botou o pé na porta, para a porta não fechar, para ele poder entrar. Porque no trabalho dele, era atividade mediúnica. Então, tem que fazer. A Joana de Ângela não falou nada demais. Falou assim, não, você tem que ir. Vai ficar aqui, você está se sentindo mal? Né? E por diversas vezes ele contava histórias desse tipo. Ah, estou cansado. Tá, Joana, senta aí que a gente vai escrever um livro.
Ele, pô, mas eu estou cansado. Senta aí que a gente vai escrever um livro. Acabou. Você veio para cá para isso. Né? Não tem cansaço nisso. Você vai se desvirtuar disso por preguiça? Não, seu trabalho é esse. É no mundo dos espíritos que cometem erros, esses espíritos, né? Sim, e também no mundo dos vivos. Qual o erro que podem cometer no mundo dos vivos? Vários. Para começar, tornam-se presa dos espíritos maus, que deles abusam e os impelem ao mal, excitando todas as imperfeições que neles se encontram em germe, principalmente o orgulho e a inveja. Todas as vezes que se a gente pegar casos aí de médiuns que trabalharam durante anos e tal, e depois acabam caindo, lembro aqui daquele João de Deus, né? Estou falando eu, tá? Não estudei isso não. O cara acho que trabalhou uns 40 anos. Fez o que fez, e ele não fazia pouca coisa. Hoje está preso, né? Porque o poder, esse germenzinho aqui, ó, cresceu. E é uma visão minha, tá? Não peguei, não estou lendo nada, mas a maioria das vezes que a gente vê é porque é realmente o orgulho, a inveja, é o achar que eu sou médio, então eu posso. Você não pode. Você tem que fazer outras coisas, mas você não pode nada. Mas então, não seria melhor não ser médium? Já que essa faculdade pode arrastar a tão graves inconvenientes? Esse é o que faz todo mundo correr. Essa é a reflexão que faz as pessoas falarem assim, não quero, cara. Você tá doido. Eu vou largar minha vida para começar a ajudar os outros, porque assim mesmo não interessa. Eu vou ter que recondicionar as minhas condições de sociedade, viver em sociedade para... E olha o que ela responde. Acreditar que os espíritos maus só venham atacar os médiuns? A mediunidade, ao contrário, é um meio precioso de os conhecer e de se resguardar contra eles. Quanto mais você vai conhecendo aquele espírito, estudando e vendo o que pode, o que não pode, quais são as suas condutas morais aqui na Terra, procurando estar sempre vamos chamar, conectado ao seu guia espiritual, procurar estudar, você... Me perdi aqui no que eu ia falar. A mediunidade, ao contrário, é um meio precioso de os conhecer e de se resguardar contra eles. Sim, porque cada vez mais que eu tomo conhecimento daquilo que eu estou estudando, cada vez mais eu posso me resguardar contra o mal que está ao meu redor. É o remédio que, em sua bondade, Deus põe ao lado do mal. É o aviso do bom pai que ama os filhos e quer preservá-los do perigo. Infelizmente, os que desfrutam desse dom não sabem ou não querem aproveitá-lo. São como um imprudente que se fere com a arma que deveria servir para defendê-lo. Você está ali. A ferramenta é sua. Utiliza. Se você está conectado, se você tem a visão de que você, por exemplo, está numa casa espírita, estudando espiritismo, entende que isso daqui é legal, você não está seguindo isso daqui por vou lá para poder tomar o passe. Não, o passe faz parte, que não deixa de ser um exercício da mediunidade. Mas ele faz parte. Agora, sentar ali e estudar, ir para casa, fazer o evangelho no lar, é você levar a mediunidade para sua casa.
ou melhor, exercitar ela na sua casa. É transformar aquele ambiente que você chama de lar num doce lar. Fazer com que pai, filho, mãe, tio, quem mora com sogro, sogra, que tenha um ambiente harmônico ali. Isso são as e depende do quê? Das nossas atitudes aqui. Porque se você entra num lar e começa a bater porta, brigar, o ambiente fica carregado. Você acabou de não se cuidar. E com isso você está atraindo os espíritos que querem te derrubar. São aqueles assim, acreditar que os espíritos maus só atacam os médiuns, né? Não. Agora você entra num lar, beija seus filhos, beija sua esposa, seu esposo, dá um bom dia, dá uma boa noite. Olha, Jesus falou, amar o próximo. A família são os próximos, mais próximos que a gente tem. Depois, esse círculo vai crescendo. Opa, acabei de ler, não. Assim. Sois vós mesma, senhora do Rê, que dais as respostas? Aí o que eu falei sobre mediunidade nos planos espirituais? Olha a resposta dela. Sou eu mesma que as dou e vou-lo asseguro em nome de Deus. Mas creio que, se tivesse sido abandonada a mim mesmo, não seria capaz de responder. Os pensamentos me vêm de mais alto. Vedes o espírito que vô-las inspira? Não. Há aqui uma multidão de espíritos diante dos quais me inclino e seus pensamentos parecem irradiar sobre mim. Ela sabe que tem uma opção de gente ali que está na mesma sintonia que ela. E aqueles pensamentos, em função das perguntas que são feitas, fluem por ela também. Ela está sendo uma interpretação minha, tá? Ela está sendo médium no plano espiritual. Porque ela está servindo de veículo de comunicação com o plano. Assim, um espírito pode receber inspiração de outros, tão bem quanto aquele que está encarnado e lhe servir de intermédio? Médium do médium? Ou melhor, espírito médium? Não o duvideis. Muitas vezes julga responder por si mesmo, quando não é mais que um eco. Quer os pensamentos sejam pessoalmente vossos, quer sejam sugeridos, pouco nos importa, desde que sejam bons. E nós agradecemos aos espíritos bons que vô-los sugerem. Mas então perguntarei, por que esses mesmos espíritos não respondem diretamente? Se está todo mundo ali, olha a resposta. Eles o fariam, se os interrogasses. Foi a mim que evocaste. Eles querem responder e então servem-se de mim para minha própria instrução. Certo? Vamos botar ordem? Eu chamei ela, então é ela que vai responder. Mas a comunicação espiritual é muito mais pelo pensamento. Então, ok? E ela acaba sendo instruída, aprendendo também. O espírito que obsediou um médium em vida ainda obsediará após a morte? A morte não liberta o homem da obsessão dos espíritos maus. É a figura dos demônios atormentados das almas penadas. Sim, esses espíritos os perseguem após a morte. Eles causam terríveis sofrimentos. Porque o espírito atormentado se sente sob uma constrição de que não se pode desembaraçar. Aquele, ao contrário, que se libertou da obsessão em vida é forte. E os espíritos maus o encaram com temor e respeito. Encontraram o seu mestre. Né? Aquele que teve a conduta aqui de manter sempre os espíritos inferiores afastados, ok, depois que
O que está acontecendo com ela? Ela vê os espíritos que, vamos chamar assim, obsediaram ela aqui quando encarnada, e hoje ela fala assim, não, eu continuo repelindo vocês. Não há comunicação entre a gente. Para que a gente precisa estar junto? Nesse sentido, tá? Há muitos médiuns realmente bons, na completa acepção da palavra? Não são os médicos que faltam, mas os bons médicos são raros. Dá-se o mesmo com os médiuns. O negócio não é a quantidade, é a conduta. Por qual sinal podemos reconhecer que as comunicações de um médium merecem confiança? As comunicações dos espíritos bons têm um caráter com o qual não podemos nos enganar, quando nos damos ao trabalho de estudá-las. Quanto ao médium, o melhor seria aquele que jamais tivesse sido enganado, pois isso seria a prova de que só atrai bons espíritos bons. Mas não há médiuns dotados de excelentes qualidades morais e que são enganados? Sim. Os espíritos maus podem fazer tentativas e não triunfam senão pela fraqueza ou pela excessiva confiança do médium que se deixa enganar. Mas isso não dura e os espíritos bons facilmente vencem quando há vontade. A faculdade mediúnica é independente das qualidades morais do médium? Ou seja, a forma como ele se comporta moralmente vai identificar ele como sendo um médium vidente, um médium sensitivo? Sim. Muitas vezes é dada em alto grau a pessoas viciosas, a fim de ajudá-los a corrigir-se. Será que os doentes não precisam mais do remédio que as pessoas sadias? Os espíritos maus, por vezes, lhe dão bons conselhos sem o saber. A isso são impelidos pelos bons. Olha, até na hora das comunicações com espíritos inferiores, os espíritos superiores, os espíritos bons, estão ali também para dar um help. Os espíritos maus, por vezes, lhe dão os bons conselhos sem o saber. A isso são impelidos pelos bons. Mas elas não os aproveitam porque, por orgulho, não os toma para si. Espíritos bons podem comunicar-se por maus médiuns? Devem, né? Por mais que o médium, dentro do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua inveja, não. Como é que ele vai se instruir? Algumas vezes, médiuns imperfeitos podem receber belas comunicações que não procederiam senão dos bons espíritos. Mas quanto mais sábias e sublimes, tanto mais culpados serão os médiuns por não aproveitá-los. A ferramenta é o médium. Sim, são muito culpados e sofrerão cruelmente por sua cegueira. Você está tendo oportunidade e você não está aproveitando a sua oportunidade. Estamos chegando ao fim. As boas intenções e as qualidades pessoais de quem interroga podem conjurar os espíritos maus atraídos por um médium imperfeito e lhe assegurar boas comunicações? Os espíritos bons apreciam a intenção e, quando o julgam útil, podem servir-se de qualquer espécie de médium, conforme o objetivo a que se propõe. Mas, em geral, as comunicações são tanto mais seguras quanto mais sérias a qualidade do médium. Vamos lá. Como nenhum homem é perfeito, segue-se que não há médiuns perfeitos? Há os que são tão perfeitos quanto comporta a humanidade terrena. São raros, mas existem. São os preferidos de Deus e se preparam grandes alegrias no mundo dos espíritos.
São aqueles que vêm em missão. Quais os defeitos que dão mais acesso aos espíritos maus? Já vos disse: o orgulho e a inveja, sendo esta uma consequência do orgulho e do egoísmo. Deus ama os humildes e castiga os soberbos. Disso conclui, e a gente vai concluir agora, que o médium que não é humilde não merece nenhuma confiança. Estamos aprendendo, somos imperfeitos. Não é bem assim, é relativo, não de maneira absoluta. Mas se o médium se no médium reconheceis orgulho, inveja e pouca caridade, tendes muito mais chance de ser enganado. E só para encerrar, Emmanuel fala que a mediunidade é talento do céu para o serviço de renovação do mundo. Lâmpada que nos cabe acender, aproveitando o óleo da humildade. É indispensável nutrir com ela a sublime luz de amor e irradiar-se em caridade e compreensão para todos os que o cercam. Isso está no Dicionário da Alma. E sim, é o exercício de amor ao próximo entre os planos espirituais. A gente viu isso no diálogo. Ele é a transmissão aos reencarnados dos esclarecimentos edificantes dos grandes instrutores que operam com Jesus na redenção da humanidade. Construção de afeições preciosas no plano espiritual, consolidando assim as bases da cooperação e da superioridade e da amizade superior. Está em Martins Peralvo, estudando a mediunidade. E Jesus já falava, né? Onde estiverem reunidas 2 ou 3 ou mais pessoas, em meu nome, eu lá estarei. E ele vai estar junto da gente o tempo todo. E a melhor ferramenta que a gente tem para que a gente possa estar sempre em comunicação, até com os encarnados, é a prece. Se eu quero trabalhar alguma coisa, se eu chego em casa e quero a minha casa num ambiente tranquilo, eu procuro estar em prece. Se eu chego num ambiente de trabalho e quero um trabalho mais tranquilo, mesmo que isso seja utópico, eu faço uma prece. Se eu estou desequilibrado na rua, por qualquer situação, qualquer cenário que se venha acontecer, eu peço equilíbrio à prece. E com isso eu melhoro a minha comunicação com o meu anjo da guarda, com o meu guia, com o meu amigão, o que vocês quiserem chamar, daquele amigo espiritual que está ao seu lado para te orientar. Até mesmo a chamar a atenção a Jesus, no sentido de, olha, me ajuda. O que o Senhor está mostrando no meu caminho, Deus, que eu não estou conseguindo entender? Esse é o nosso primeiro passo na mediunidade. E não interessa, porque lá no início já falou, cada um de nós temos um grau de mediunidade. E a prece é a nossa ferramenta. E, obrigado, podemos ir à prece.